sou Reinaldo Riske, estou aqui com a Eliane Riske, minha companheira, atriz há mais de 30 anos, terapeuta holística com muita experiência, escritora, e eu gostaria de fazer essas entrevistas que estou fazendo a partir de agora. Essa é a nossa primeira entrevista para falar sobre as emoções. E a primeira que eu estou escolhendo para que ela possa dar umas pinceladas é sobre o medo. Então, Eliane, eu te pergunto assim, há alguma coisa boa no medo? Bem, o medo ele vem para nos avisar, ele vem para ser uma emoção de cuidado, de atenção, né? Você está andando numa rua escura, de repente você escuta um barulhinho, então vem aquele medo que é o aviso. O ruim é quando o medo ultrapassa isso e ele acaba sendo um medo que paralisa, sabe? Aquele medo assim que, eu não consigo fazer essa entrevista de emprego, e aí eu perco minha entrevista de emprego. Eu não vou conseguir fazer aquela prova, e dá uma crise antes da prova, porque o medo é muito forte. Então tem que ter esse cuidado com o medo, para ele não paralisar. O medo é bom e o medo pode ser muito ruim. É o equilíbrio, né? É o né? equilíbrio. Nas terapias, eu imagino que você vai tratar, obviamente, o medo quando ele não está bom para a pessoa, ela está traumático, está, como você falou, paralisando para as suas conquistas. Né? Exatamente. E tem o medo, inclusive, que é um medo muito ligado ao orgulho, sabe? Ele é um medo, por exemplo, assim, um dos maiores medos que existem, segundo algumas pesquisas, principalmente pesquisas americanas, é o medo de falar em público. Aí a gente entende o quê? Por que eu tenho medo de falar em público? Para não me expor. Por que eu não quero me expor? Porque eu tenho medo das pessoas me acharem ridícula. E por que as pessoas te achariam ridículas? Muitas vezes isso tem uma ligação com alguns traumas, mas outras vezes é simplesmente uma preservação da imagem. Eu quero ser alguém perfeito. E ninguém é perfeito. Então, quais pessoas que têm menos medo e que acabam ousando e conseguem recuperar ou ganhar ou terem prosperidade maiores, né? São aquelas pessoas que entendem que todo mundo erra. Então, se eu errar, não tem problema. E aí escapam um pouco desse medo do julgamento, que é um medo enorme que as pessoas têm, o medo do julgamento, e conseguem entender que é muito do ego esse medo, sabe? É muito do orgulho. Então, eu vou tentar, com autoconhecimento, entender que é do orgulho, diminuir isso, para eu valorizar pontos fortes que eu tenho e que eu posso conquistar muitas coisas. Quer dizer, essa busca do autoconhecimento faz a gente ir retirando nossas máscaras para mostrar verdadeiramente o nosso lado mais genuíno, eu diria. Sim. E entender que pode-se ser vulnerável. Você pode chegar, por exemplo, e dizer, olha, eu estou bem nervoso com essa entrevista, mas eu quero muito esse trabalho. Então eu vou mostrar o melhor de mim aqui. Então é uma maneira de enfrentar o medo, encarar o medo. Porque assim, eliminá-lo é muito difícil. Tem várias situações que trazem o medo. Mas como você lida com ele é que faz a diferença. E quem não tem o medo, não zerado, mas quem tem muito pouco medo, é muito perigoso também, né? Claro, aí vai para a imprudência, né? São pessoas que são avançadas demais, fazem muitas coisas. Então a gente tem que ter um cuidado, tudo é equilíbrio. Então a gente vai falar várias vezes, eu acho que durante essas entrevistas, que precisa do equilíbrio. O medo é bom? Claro. É bom uma criança, por exemplo, ter medo de cair, subir num murinho assim e falar, aqui eu posso cair e descer. Mas é muito ruim ela ter tanto medo que não quer nem andar. Então é isso que a gente tem que ter o cuidado, o ponto de equilíbrio. O equilíbrio, sempre o equilíbrio, o caminho do meio, né? É o caminho do meio, é isso aí. Mas eu tenho entendido que dá para se tratar o medo de muitas pessoas que não faziam algumas coisas na vida através da terapia de uma maneira bem gostosa, de uma maneira não impositiva, mas que a pessoa vai entendendo, olha, diminuiu o meu medo aqui, eu entendi isso, entendi aquilo, então agora eu consigo fazer isso. E, nossa, são inúmeros casos aí que eu tenho, até de começar um trabalho novo, ou até noivar, coisas nesse sentido. Então é muito legal. Muito bem, falamos hoje sobre o medo
Bom, Eliane, para encerrar nosso papo aqui, recadinho final aí. Recadinho final, se você tem medo até de fazer terapia, lembre-se que é uma grande porta de entrada para o teu autoconhecimento. E com o autoconhecimento você vai se curar de várias formas. Muito bem, muito obrigado. Ok, Até obrigada mais. a você.